Olá pessoal, bom, dando sequência às nossas aulas, né, a gente agora vai começar a parte a respeito de diodos, né. Eu passei um vídeo para vocês assistirem, né, sobre como é que funciona o princípio de operação física do diodo, né. Nesse vídeo é ilustrado de forma bem interessante como é que a junção PN funciona, por que que o diodo deixa passar corrente para um lado, por que que não deixa passar para o outro e assim por diante, né. Bom, o diodo é o primeiro dispositivo não linear que nós vamos estudar aqui em eletrônica 1, tá? E deles ele é o mais simples. Ele é um dispositivo não linear que tem apenas dois terminais, né? E o princípio básico de operação do diodo é o seguinte: para um lado ele deixa a corrente passar e para o outro lado ele não deixa a corrente passar, tá? Então vamos fazer um desenho aqui, né, para a gente ilustrar a ideia. Então digamos que nós temos aqui o desenho de um diodo, tá? Então, se eu submeter o diodo a uma tensão V com essa polaridade, então ele vai deixar a corrente passar nessa direção, certo? Por outro lado, se eu, se eu submeter o diodo a uma tensão contrária a essa, né? Então, nesse sentido, o que vai acontecer é que ele não vai deixar a corrente passar para esse lado oposto. Então esse é o princípio básico de operação dos diodos, tá? Essa é a premissa básica que a gente tem que lembrar, certo? Bom, o lado de cá do diodo, né? Esse lado aqui a gente chama de ânodo, né? E esse outro lado aqui é o catodo, anodo e catodo, certo? Bom, além disso, né? A gente, sim, uma coisinha, né? Interessante. Se vocês, como eu, tiverem dúvidas a respeito de qual é o lado que a gente chama de anodo, qual que é o lado que é o catodo, eu sempre falo para os alunos o seguinte: o lado que é o catodo, né, aqui ó, é como se tivesse uma letra K, tá vendo? É como se a gente tivesse uma letra K virada ao contrário. Então é K de catodo, tá bom? Isso deve ajudar vocês a lembrar, tá? Bom, então, falando um pouco mais sobre o diodo, né? O diodo ele apresenta a seguinte característica IV, né? Ou seja, característica corrente tensão, tá? Deixa eu fazer o desenho aqui da melhor maneira que eu puder. Ficou horrível, deixa eu tentar novamente. Aqui já vai ficar bem melhor. Pronto. Então aqui nesse eixo a gente tem tensão e aqui nesse eixo a gente tem corrente. Então basicamente a gente vai ter a seguinte estrutura, né, para essa característica IV. Algo que eu vou exagerar um pouco e a gente vai desenhar assim. Tá? E aqui, opa, não era isso. E aqui então, não era para fazer isso. Vamos tentar novamente. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Opa, opa. Tá? Algo mais ou menos assim, certo? E aí,
A gente vai colocar alguns valores aqui para ajudar a gente a ter noção das coisas. Então aqui vai ser algo em torno de 0,5 volts, tá? E aqui vamos dizer que aqui já seria 0,7 volts, tá? Então é como se o eixo ele tivesse uma descontinuidade aqui, tá bom? Para ficar em escala. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de outra maneira, mais bonita. Colocar isso um pouco em escala. Eu acho que assim já serve, tá? Bom, então a gente pode identificar aí 3 regiões de operação do diodo, certo? Além disso, aqui a gente vai chamar de deixa eu tentar ajeitar isso aqui um pouquinho. Isso. E aqui a gente vai chamar de VZK. Tá? A gente já vai entender o que é que isso significa. E aqui eu vou demarcar 3 regiões, tá? Deixa eu também fazer um ajuste aqui. Pronto, deixa eu ver se consigo fazer isso aqui assim. Isso aqui vai agora fazer um ajustezinho aqui, vai ficar do jeito que deveria ficar. Isso, pronto. Pronto, agora ficou mais proporcional como deveria, tá bom? Bom, então isso aqui a gente vai chamar de região 1. Essa aqui a gente vai chamar de região 2, tá? E essa aqui a gente vai chamar de região 3, certo? Sendo que essa região 3, ela vai começar mais ou menos aqui, tá? Então, algo assim, ok? Então, aí nós temos 3 regiões. Bom, então vejamos o que segue daqui. A primeira região, tá? A gente chama de região ativa. A segunda região, tá? Aliás, desculpe, pode chamar assim, mas a gente não vai usar com essa expressão correta aqui. A expressão melhor vai ser, em vez de ativa, para isso aqui, vai ser região de... Eu vou até colocar aqui que vai faltar espaço. Deixa eu puxar para cá. Pronto, agora vai caber. De polarização direta. A gente usa mais essa expressão de região ativa quando a gente está falando em transistores, é outra história, ainda não chegamos lá. Tá? A região 2 é chamada de região de polarização reversa. E a região 3 é chamada de região de ruptura. Tá? Ou de breakdown. Certo?
Bom, e aí o que, que vai acontecer? A questão é o seguinte, né? Vamos redesenhar aqui um diodinho, para a gente ter ele de referência, né? A região de polarização direta é para as tensões positivas, certo? E aí é quando ele permite a passagem de corrente nesse sentido, tá? Agora note que a região de polarização direta ela vai começar em torno de 0,5 volts. Isso varia um pouco, pode ser 0,4, 0,55, varia de diodo para diodo. Então aí a gente tem a região de polarização direta, tá? Quando a gente coloca uma tensão positiva. Se eu botar positiva, mas botar muito baixa, não vai ter passagem de corrente, certo? Por outro lado, na região de polarização reversa, que é essa região 2 aqui, é quando eu boto ou uma tensão muito baixa, né? Ou quando eu boto uma tensão negativa. Eu tento passar a corrente para cá, mas ele não vai deixar, tá? Já a região de ruptura, que esse nome é um pouco exagerado, porque não chega a haver uma ruptura. Tá? A impressão que dá é que o diodo é destruído, e não é verdade. O diodo ele pode operar na região de ruptura sem ser destruído. Tá? A questão da região de ruptura é que é como se o diodo perdesse a capacidade de impedir a passagem da corrente reversa. Então, quando eu coloco uma tensão suficientemente negativa, é como se eu vencesse a resistência que o diodo tem à passagem de corrente na direção reversa e ele deixa passar, tá bom? A gente vai ver que a região de ruptura ela é muito empregada quando a gente quer construir reguladores de tensão usando diodos. O que são reguladores de tensão? São circuitos que têm a propriedade de manter uma tensão constante a despeito de que a corrente que passa por ele varia bastante. Então a gente pode ver aqui, ó, que para grandes variações de corrente eu tenho praticamente nenhuma variação de tensão quando ele está na região de ruptura. Aqui isso também acontece, mas é menos. Essa reta aqui, ela não é 90 graus exato, mas ela é mais próxima de 90 graus do que essa. Aqui eu tenho uma variação maior, tá? Aqui é quase perpendicular, tá bom? Então a gente vai estudar isso depois. No primeiro momento a gente vai considerar mais a questão do diodo operando entre as regiões 1 e 2, ou seja, deixando passar a corrente para cá e não deixando passar a corrente no sentido oposto, tá bom? Essa vai ser, a gente vai começar por aí. Então inicialmente, tá, para a gente começar, vamos tratar da região de polarização direta. Região de polarização direta. Então, na região de polarização direta, né, que é a região 1 do gráfico acima, tá, a gente vai ter que a característica corrente tensão do diodo é dada pela seguinte expressão. A corrente que vai passar pelo diodo será igual a IS, que multiplica E elevado a V dividido por NVT. Deixa eu desenhar um T um pouco mais bonito. Menos 1. Então a gente vai chamar isso aqui de uma equação 1. Tá? A gente pode precisar dela daqui a pouco, certo? Então vamos definir quem são as coisas que aparecem aí nessa expressão. Primeiro, IS. Tá? IS é conhecido como corrente de saturação ou também é conhecido como corrente de escala. Então, o que acontece, tá, é que IS ela tem essa expressão de corrente de saturação, mas a gente vai ver que não é um nome muito apropriado, ele não reflete bem, dá uma impressão errada. Tá? O nome corrente de escala, por outro lado, ele é muito mais apropriado. Tá? Por quê? Porque o valor da corrente S, por exemplo, ele é diretamente proporcional à área da junção do diodo. Então vocês viram, né? Deixa eu fazer um rabisquinho aqui, né? Eu vou apagar depois, não vai ficar, mas a gente viu que se eu considerasse um diodo, né, assim, né? Então
e aqui eu tenho uma determinada área de junção, né? Se eu dobrar o tamanho dessa área de junção, a corrente S dobra. Se eu usar uma área que seja metade, a corrente S cai pela metade, e assim por diante. Tá? Então a corrente S ela fica bem definida, ela fica mais apropriada quando a gente chama ela de corrente de escala. E ela é uma característica do diodo que é informada pelo fabricante no seu datasheet. Tá bom? Bom, além disso, né, a gente vai ter N. N é um valor, tem valores, né, que ficam entre 1 e 2. Então tem um valor entre 1 e 2. Tá? Sendo que para diodos discretos, certo? A gente normalmente vai ter um N próximo de 2. E para diodos em circuitos integrados, a gente vai ter um N mais próximo de 1. Tá? O valor exato do N ele só pode ser obtido por experimentação, se você levantar a curva do diodo, certo? Ou se nós olharmos no datasheet do fabricante, tá bom? Bom, continuando, nós vamos ter VT. Então, VT é um T maiúsculo. Eu estou com um pouco de dificuldade de desenhar isso certo. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. VT, VT. Pronto, agora ficou bom. Tá? E aqui ficou parecendo um U. Pronto. VT é chamado de tensão térmica. VT é chamado de tensão térmica. E a sua expressão, né, ele é dada por VT, vai ser igual a KT sobre Q, onde, vamos lá, K é a constante de Boltzmann. E é igual a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules. Não vai caber, então vou botar abreviado. Por Kelvin. Tá? T é a temperatura absoluta. Então ela é dada em Kelvin, certo? E Q é a carga elétrica do elétron. Certo? E é dada por igual a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá? Bom, então, para uma temperatura, né, T igual a 20 graus Celsius, certo? Vou escrever aqui. Coulombs, tá? Então, para uma temperatura de 20 graus Celsius, a gente vai ter que um VT igual a 25,2 milivolts, certo? Então, na prática,
é comum usar VT igual a 25 milivolts. Ah, e é sempre assim? Não, não é sempre assim, né? Se você, ao invés de trabalhar a 20 graus centígrados, estiver trabalhando num deserto a 50 graus centígrados, vai mudar um pouco. Se vai trabalhando na temperatura negativa, vai mudar um pouco, né? Mas aí é naquela linha de qual é o grau de complexidade, de precisão do projeto que você está fazendo. Você está fazendo um amplificador simplesinho para uma coisa, uma aplicação trivial, baratinha, 25 milivolts está ótimo, né? Agora, você vai fazer o circuito de um satélite de telecomunicações que fica em órbita do planeta. E aí, quem que vai arrumar isso? E qual a precisão que isso precisa ter? Qual o custo de um equipamento desse? Você é mais rigoroso, além disso, né? Quando você tem um satélite nessas condições, ele, quando está tomando a luz do sol diretamente sobre ele, ele esquenta bastante. Quando ele está na sombra, ele resfria bastante. Mesmo considerando que esses equipamentos têm uma cápsula, um local de acondicionamento, né, das condições de operação do circuito, para tentar minimizar essa variação térmica toda, ainda varia bastante a temperatura. E aí esses aspectos podem ser mais relevantes, tá bom? Mas para o que a gente vai fazer aqui em eletrônica 1, 25 milivolts está mais do que suficiente, tá? Então, voltando para a nossa equação 1, né? Para I muito maior, ou seja, para a corrente que está passando pelo diodo, muito maior que a corrente de saturação, pessoal, é uma corrente de valor baixíssimo, certo? Ela é de valor menor do que nanoampere. Então são correntes de valores bem baixinhos, certo? Então se eu estiver trabalhando com correntes maiores do que isso, o que é super comum, então eu posso simplificar a equação 1, né? Então a equação 1 pode ser simplificada para corrente I igual a IS elevado a V dividido por NVT. E a gente pode usar essa expressão aqui, tá? Ora, eu posso então fazer seguinte manipulação com essa equação. Eu posso dizer que I sobre IS vai ser igual a E elevado a V dividido por NVT, tá? E aí eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados e obter que ln de I sobre S vai ser igual, né, a ln de E V sobre NVT, tá? E daqui eu vou ter que ln de I sobre S vai ser igual a V sobre NVT. E a partir daí eu posso escrever que a tensão V vai ser igual a NVT ln de I sobre S. E assim eu tenho uma expressão aqui para corrente e aqui a expressão análoga para tensão, certo? Uma outra característica que é importante a gente considerar é o seguinte, né? Como, né? Aliás, eu não vou nem escrever. Vou escrever, né? Como IS e VT dependem da temperatura. Lembrem-se que essa corrente de saturação, não sei se vocês lembram do vídeo que eu pedi para vocês assistirem, ela se deve ao fenômeno de ionização térmica, né? Que é quando um elétron ele escapa de uma ligação covalente lá no silício, né? E fica disponível para transmissão de corrente. Isso acontece igualmente em toda a região, tanto do material tipo N quanto do material tipo P, né? Então, quando isso acontece no lado que tem
a possibilidade da passagem dos elétrons, então ele flui para o outro lado, né? Ele passa para o outro lado. E isso gera uma corrente que independe do diodo estar diretamente ou reversamente polarizado. E o que acontece nesse caso, né, é que quanto maior for a temperatura, maior é o processo de ionização térmica, porque as partículas estão vibrando de forma mais intensa e a chance de um elétron escapar de uma ligação covalente é maior, né? Então, ISVT depende da temperatura. Tá? Portanto, a característica IV, né, então logo, a característica IV do diodo na região de polarização direta, né, varia de acordo com. Então vamos tentar desenhar aqui. E a gente vai ter algo mais ou menos assim. Agora deixa eu trocar de cor aqui. Opa. Algo assim. Vamos lá. Não vai ficar do jeito que eu gostaria exatamente não, mas vai servir. Então aqui, deixa eu pegar outra cor mais. Essa separação aqui, ó, ela vai ser de menos 2 milivolts por grau Celsius. Tá? Isso aqui eu estou considerando uma temperatura T1 e uma temperatura T2, certo? Sendo que T2 é maior do que T1, tá? Então, quando eu tenho um aumento de temperatura, é como se essa curva ela vem deslocando para cá. Se eu tiver uma temperatura T3, a curva vai estar aqui, e assim por diante, certo? Então, dada uma corrente constante no diodo, a queda de tensão sobre o diodo ela diminui aproximadamente 2 milivolts para cada aumento de 1 grau centígrado na temperatura. Tá? Então, a variação da tensão sobre o diodo com a temperatura é uma característica relevante e que ela pode ser utilizada, por exemplo, para o projeto de medição de temperatura eletrônica. A gente vai ver o exemplo sobre isso, tá bom? Bom, falando agora sobre a região de polarização reversa, tá? Então, a região de polarização reversa. Apesar do gráfico dar a entender que na região de polarização reversa a corrente é nula, na verdade, como o processo de ionização térmica ele sempre continua acontecendo, tá? A gente vai ter que a corrente pelo diodo vai ser igual a menos a corrente de saturação. Tá? Só que, como a gente também falou, esse valor de corrente é muito baixo, é extremamente baixo, e, portanto, não tem muito efeito. Tá bom? Bom, por último, né,
a gente vai falar da região de breakdown, ou de ruptura. Então, na região de ruptura, tá, a gente vai ver que a aplicação principal dela, como eu comentei, é para o projeto de reguladores de tensão. E por esse motivo a gente vai deixar para abordar ela em outro momento, tá bom? Eu vou interromper a gravação da aula nesse momento, tá bom? E a gente segue no próximo vídeo. Eu queria agradecer a vocês que assistiram até aqui e até mais.